seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast do Olhar do Redentor, que é esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Aqui a gente vai falar sobre fé, cultura e tecnologia nesse projeto que torna o Cristo acessível a todas as pessoas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, vai poder agora ter acesso ao Cristo Redentor através desse projeto. Então hoje a gente vai falar de inovação, conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia que é a realidade virtual e a realidade aumentada que torna possível essa experiência. Então os nossos convidados aqui hoje, Marcela Castejá e Pedro Cias, da GS Soluções e Imagens, eu acho que a gente pode começar conhecendo um pouquinho mais de cada um de vocês. Obrigada, Isabela, por esse tempinho aqui, a oportunidade de falar. Eu sou engenheira de formação, sou engenheira civil, tenho a minha especialização em projetos e gestão da inovação, o que tem tudo a ver com esse projeto. Vai ser super interessante mostrar um pouco qual foi o casamento aí das nossas capacidades para trazer esse projeto para a realidade, né? Eu sou formado em engenharia, tenho especialização em gestão de projetos. Sempre fui apaixonado por fotografia e dentro do final da minha faculdade eu entrei muito num conceito chamado captura da realidade, que é a base para a digitalização de ativos que existem no mundo real e é a base para a construção desses projetos em realidade virtual, modelagem 3D. Dá para você ir para muitos setores em relação a isso. Acabou que a formação de engenharia hoje juntou ao lado lúdico da fotografia que eu sempre tive e a especialidade da casa hoje é desenvolver justamente ativos digitais, né? Fazer essa digitalização dos elementos físicos para desenvolver experiências digitais. Muito bom. Bom, a gente vai falar muito sobre tecnologia aqui, né? Que acho que é o grande foco desse episódio mesmo, a gente conhecer mais, inclusive aprender mesmo sobre o que são essas tecnologias, como elas foram desenvolvidas especificamente nesse projeto. Mas antes, vocês são fundadores da GS Soluções e Imagens, já trabalharam, né, em vários outros projetos, mas o que tem de especial nesse projeto? Quero saber, assim, pessoalmente, como foi receber o convite e, enfim, estar envolvido num projeto relacionado ao Cristo, que é o grande símbolo do Brasil, né? Cartão postal da cidade maravilhosa. Como foi para vocês estarem especificamente nesse projeto? Foi uma honra, né? Claro, com certeza, sermos convidados a fazer esse projeto acontecer como cariocas, né? Os dois são cariocas. Então, é uma responsabilidade muito grande, um privilégio muito grande, uma honra enorme, né? A possibilidade de visitar o Cristo sem ninguém presente, né? Para fazer a captura das imagens e toda a concepção desse projeto para acontecer. Então está sendo muito bom. Tá sendo realmente muito diferente de todos os projetos que a gente desenvolve com os clientes. A gente já entrou em planta nuclear, a gente já entrou em barragem de mineração, em museus, em galerias, mas essa é a primeira vez que a gente está fazendo um projeto com uma das 7 maravilhas modernas do mundo e é o símbolo da cidade, né? Da minha janela, na casa do meu pai, eu conseguia ver o Redentor e sempre foi uma coisa muito marcante para mim como carioca, praticante de esporte. Ele estava sempre ali olhando por mim e olhando por todos os cariocas e até pouco tempo atrás eu não tinha sequer pensado em desenvolver um projeto em colaboração com o Santuário do Cristo Redentor. Então está sendo uma honra muito grande. E nessa linha do que você falou, assim, né, a gente aqui no Rio de Janeiro tem a oportunidade de, sob muitos pontos da cidade, olhar para cima e encontrar o Redentor, né? A gente tem esse privilégio de estar com essa imagem sempre olhando pra gente e a gente com a possibilidade de olhar pro santuário, pro monumento. Mas isso agora, né, através dessa tecnologia, a gente vai conseguir ampliar essa sensação, essa conexão com Cristo de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Esse é o grande barato desse projeto, né? Essa acessibilidade, essa democratização que agora vai se expandir para o mundo todo. E aí eu queria que vocês então falassem agora um pouco mais sobre a tecnologia. Qual é, na verdade, a diferença, assim, o que é a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada? Perfeito. A realidade virtual
ela, como o nome mesmo diz, é uma realidade que ela é completamente paralela. Ela pode ser baseada em fotografias do mundo real, mas você pode visitar qualquer lugar da onde você estiver e ela não tem uma interação com o mundo real em que você se localiza. Então, por exemplo, se eu quiser visitar a Grande Muralha da China sentado aqui nessa sala de podcast, eu posso, da mesma maneira que a gente está desenvolvendo essa experiência para que qualquer pessoa do mundo possa acessar, né? Já a realidade aumentada, como o próprio nome diz, ela aumenta o que a gente tem como percepção de realidade. Então, é uma interação que algo que é digital realiza com o que está fisicamente presente no espaço. Então, para a realidade aumentada, por exemplo, você precisa necessariamente de um dispositivo que tenha uma câmera para você ter essa conversa entre a experiência digital e a experiência física. E tem maneiras diferentes de você fazer amarrações dentro de uma experiência de realidade virtual. Você pode ancorar, através de machine learning, você ancora pontos de interesse em locais físicos, ou você pode orientar pela própria bússola, que todo smartphone hoje tem uma bússola embarcada. Tem várias maneiras e várias tecnologias diferentes dentro do mundo de realidade aumentada e realidade virtual. E eu acho que o maior desafio, na verdade, até para a pessoa que está, às vezes, contratando esse tipo de serviço, é entender de fato quais são os features que essa pessoa precisa para criar o que está na cabeça dela. Então, eu acho que a grande diferença para fechar entre a realidade virtual e a realidade aumentada é que ela é completamente independente do lugar que você está. Você pode realmente estar imerso numa experiência que está fisicamente distante ou sequer existe no mundo real. Então, especificamente nesse projeto do Olhar do Redentor, a realidade virtual é a visita, né, que pode ser realizada através de qualquer dispositivo. Como funciona isso? Ela foi uma experiência criada a partir de fotografias do monumento, né? Não só do monumento, mas ela é faseada, né, em 3 etapas, começando onde tudo começou, de fato, a história do Cristo do Rio de Janeiro. Que é dentro da Basílica da Imaculada Conceição. Então, foram fotografias 360, capturadas, planejadas e roteirizadas, e dentro do desenvolvimento a gente traz inserções multimídia e conteúdos, né, que a gente não tem acesso visitando a Basílica, visitando o Cristo, visitando os modais de transporte para chegar até o Cristo. E dentro da realidade virtual a gente consegue. Então, inserções de áudio, explicações, textos, fotografias, álbuns de fotografia, tudo isso foi inserido digitalmente dentro da experiência de realidade virtual. Então, o primeiro passo desse projeto, né, para levantar, para tirar ele do papel, então foi esse mapeamento de como é uma visita e fotografar e transportar isso tudo para o mundo virtual, é isso? Perfeito. Na verdade, o primeiro passo mesmo foi a gente definir um escopo preliminar para que a gente conseguisse entender qual seria a roteirização que a gente iria usar para pegar o usuário pela mão, que está, né, utilizando o produto, e guiar ele através de uma retórica que seja condizente com o propósito do projeto. Então, o Olhar do Redentor, ele se iniciou, o escopo preliminar, ele era um olhar do Redentor, era realmente o que o Redentor consegue enxergar. E a gente acabou evoluindo nesse escopo para um olhar do Redentor vamos olhar para o Redentor, vamos realmente contar as histórias, vamos pensar aqui sobre os mitos e as verdades que existem por trás do monumento, o que as pessoas comumente se enganam, enfim, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas basicamente o primeiro passo foi entender como que a gente transformaria as ideias e as vontades em um roteiro. Através do roteiro sendo finalizado, a gente conseguiu partir para o planejamento de captação. Foram mais de 15 dias de filmagem espalhados pelo Rio de Janeiro inteiro. A gente foi para diversos pontos turísticos e fomos algumas vezes para o Cristo para fazer algumas ativações da experiência. Fizemos ativações de mudar a cor do Cristo em um dia, em outro dia que a gente foi um pouquinho mais tarde para pegar o sol nascendo, fomos em dia, monitorando a previsão, fomos em um dia que não tinha nenhuma nuvem, foi assim realmente um céu de brigadeiro,
E aí já em outros foram um pouco mais caóticos, com mais nuvem, com pessoas no monumento. Então, assim, foi um grande desafio, porque é um lugar que envolve, né, um projeto e um lugar que envolve muitas pessoas e muitas equipes diferentes. Mas o maior desafio, acho que foi botar um roteiro e depois fazer o planejamento da captação de campo. Muito bom. Então, só assim, para ficar mais claro para as pessoas que ainda não tiveram, né, a oportunidade de conhecer o Cristo, então a realidade virtual é o que permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por um clique, consiga viver essa experiência. E aí ela foi, né, como você falou, foi ampliada em relação ao que era o escopo inicial do projeto, que seria só a visão do Redentor em relação à cidade, né, o que o Cristo vê lá de cima, sob a visão dele, mas também ganhou uma perspectiva maior ainda do turista, enfim, né, do visitante que olha o Cristo e vive todo esse processo de chegar até lá, né, da locomoção. E a realidade aumentada, então, é para quem está de fato lá em cima, não é isso? Perfeito. E aí usa também o dispositivo e tem uma experiência mais enriquecedora da própria visita, né? Acho que tem a ver com isso, né? Sim, acho que a gente pode colocar dessa forma. Os conteúdos que a gente for produzindo, né, e foi produzindo ao longo da realidade virtual, eles vão ser selecionados cuidadosamente para ser incorporado à realidade aumentada para quem estiver visitando lá em cima. Bom, e a gente teve, né, assim, um escopo inicial, acho que, né, um planejamento, mas na hora de realizar, acho que o Pedro já trouxe aqui alguns desafios técnicos que apareceram, não sei se tiveram outros que vocês querem compartilhar, mas a gente está muito curioso para saber quais foram as novidades, assim, do que vocês não esperavam que acontecesse nesses bastidores, o que vocês podem trazer aqui de inusitado que tem acontecido, o que surpreendeu vocês. Eu acho que, assim, tem uma história engraçada que acho que foi no terceiro dia que a gente subiu no platô. A gente fez um super planejamento numa semana que a gente estava com vários outros projetos também, e foi assim uma operação quase que militar para a gente conseguir chegar. E aí quando a gente chegou, estava tendo uma missa de final de peregrinação de um pessoal de fora do Brasil, e ao invés da missa estar sendo realizada na capela, ela foi realizada na frente do monumento. Então quando a gente chegou, foi um pouco de pânico, porque a gente viu o pessoal realizando a missa e não era o que a gente tinha planejado de fazer em relação à gravação. Só que acabou que, assim, além da gente ter testemunhado um coral lindo, incrível, com o nascer do sol, num dos dias mais pacíficos que a gente subiu, com zero vento, a gente acabou fazendo imagens que ajudaram a compor essa percepção de que o Cristo é de fato um santuário, ao invés de ser simplesmente um monumento. Então são as coisas do acaso, né? A fotografia, a videografia, ela tem muito disso, e acho que foi uma situação engraçada, que a gente chegou, era para estar vazio. E você falou bonito e falou certo. Eu acho que na hora, assim, quando a gente tem algo planejado e o plano muda, né? O vento muda, eu acho que a arte mesmo da criatividade é você ajustar as velas e entender como que você pode extrair o melhor daquela situação, né? Então, é isso. Além do espetáculo, que foi muito bonito ver aquilo ali acontecendo, e único, né? Também foi material gerado para compor ali o que a gente fosse produzir, né? Tematicamente. De storytelling. E, assim, vocês trouxeram essa coisa do santuário, né? Que realmente o Cristo Redentor é um santuário, né? Um monumento, é um patrimônio cultural, histórico do Brasil, da nossa cidade, do Rio de Janeiro. E vocês descobriram coisas que vocês não sabiam nesse processo? Porque, assim, também é um projeto que eu acho que vai trazer muitas informações novas, que mesmo os visitantes, quem já teve oportunidade de estar fisicamente lá no Alto do Corcovado, não conhece coisas que a gente agora vai ter oportunidade de, enfim, vai tornar mais acessível, né, essa história. Para vocês, tiveram novidades, assim? Com certeza. Eu acho que mesmo pro carioca, né, que vive a vida inteira aqui, muita gente nem nunca subiu no Cristo Redentor, né?
que dirá conhecer os detalhes e os segredos e as verdades por trás dessa lenda, né? Existem muitas lendas urbanas que orbitam em volta do Cristo Redentor, inclusive uma delas que eu costumava repetir com muita frequência, que é que o Cristo, assim como a Torre Eiffel, né, era um presente dos franceses, né, que tem essa origem, e na verdade não. Então, isso é uma das pequenas curiosidades que são desmistificadas dentro do projeto. Fora o tanto de outros detalhes mais técnicos sobre o coração do Cristo, né? As mãos do Cristo, cada significado, cada detalhe que foi planejado e pensado para transmitir uma mensagem, né? Uma mensagem de espiritualidade, uma mensagem de fé, uma mensagem de braços abertos, né? E como que isso tudo foi concebido desde lá o comecinho, quando isso tudo não era nada mais do que um sonho, né? Então, com certeza, tá sendo um prazer enorme, como pode parecer, né? Como pode transparecer. O que eu acho legal da gente ressaltar também, até para enfatizar sobre essa questão dos mitos e das verdades, é que nós estamos aqui, né? Eu e Marcela, trazendo esse podcast, mas em colaboração com o Santuário, a gente teve uma equipe de professores, de historiadores, de roteiristas que desenvolveram essa experiência. Inclusive, na verdade, o primeiro passo foi a gente enviar um formulário aos guias de turismo que são credenciados no Santuário do Cristo Redentor e entender quais são as dores deles, quais são os fatos mais comumente trocados. Então, essa questão dos mitos e das verdades, ela começou já com uma pesquisa de opinião, vamos dizer assim, com os guias turísticos. E aí, essa demanda ela foi levada para os historiadores e para os professores, que conseguiram desenvolver e buscar em acervo histórico do Instituto Moreira Salles, em acervo histórico do próprio santuário, imagens que pudessem ilustrar esses grandes fatos. A gente teve visita ao Papa, a gente teve inauguração com acionamento de iluminação via onda de rádio, enfim, um monte de coisa super interessante que a gente não fazia ideia e que foi trazido para esse projeto através de uma força-tarefa de muitas pessoas envolvidas. E vocês são da tecnologia, né? E como que vocês enxergam, então, essa união de tecnologia, né, num projeto que tem essa questão da espiritualidade, de ser um santuário, a questão cultural, de ser um patrimônio, né, da identidade cultural do Brasil. Como que vocês enxergam essa união de elementos, assim, nesse projeto? Assim, eu acho que a tecnologia e a preservação do patrimônio histórico-cultural, independente de ser brasileiro, de qualquer lugar, elas andam de mãos dadas. A gente tem um caso que é bem interessante dentro da captura de realidade, que é essa parte onde você usa escaneamento a laser, técnicas de fotogrametria para digitalizar um ativo físico, que é o caso da Notre Dame. Existiam arquivos digitais de muita qualidade, porque uma empresa que faz videogames, ela digitalizou a Notre Dame alguns anos antes do incêndio e eles conseguiram trazer um grau de fidelidade na reconstrução que foi muito grande, porque existia essa documentação antes. Aqui no Brasil a gente passou pela tragédia do Museu Histórico, né, que, enfim, está em reconstrução até hoje, e eu acho que é um exemplo de como a preservação do patrimônio através da digitalização desses ativos, ela tem um peso para que a gente continue tendo esses tesouros de cada uma das culturas, das sociedades que a gente tem ao redor do mundo. A China e o Japão, eles são muito, muito, muito ligados a essa preservação. Você tem muitos projetos de digitalização dentro da cultura asiática. É uma tecnologia que é bem difundida na América do Norte também, bastante na Europa. O Brasil ele está recebendo isso de braços abertos. Isso é atrelado a uma tecnologia que até hoje é usada no governo, já tem alguns anos que essa tecnologia é usada no governo de modelagem 3D, digitalização, até para a parte de manutenção. E eu acho que é um grande, grande, grande aliado essa digitalização de ativos para preservação, e não só para preservação, mas também para democratização do acesso, né, a tudo isso.
porque tem lugares que são extremamente restritos, o acesso é restrito, você tem obras de arte que precisam estar em locais de condição de temperatura e umidade e luminosidade super controlados. Então, você criar réplicas digitais disso, você proporciona não só a preservação, mas também o acesso a isso. Perfeito. E assim, é claro que a gente não vai mostrar muito para não estragar a surpresa de quem vai ter oportunidade, né? Todos que quiserem agora vão ter essa oportunidade de viver essa experiência da visita, né? Através do site. Mas a gente tem algumas imagens aqui que a gente pode mostrar para o pessoal. Com certeza, vamos dar uma olhadinha? Então a gente vai rodar um vídeo de algumas imagens de como foi o projeto ao longo do desenvolvimento dele. Isso aí, 5 horas da manhã, a gente fazendo a subida. Nem sempre não tem vento, né? Esse dia, por acaso, tava Esse dia a gente tava aí com quase 30 nós de vento. Essa foi a primeira visita de vocês? Essa foi a primeira visita que a gente usou para fazer os takes de idealização. Com base nas imagens que a gente gerou, a gente aprofundou o roteiro e entendeu quais eram os pontos de maior destaque dentre todos os pontos que foram levantados na parte preliminar. Isso daí que eu tô segurando na mão é uma câmera 360, uma das que foram usadas para a concepção do projeto. Então isso aí é na cabeça do Cristo? É na cabeça do Cristo. É na cabeça do Cristo. Ó, mais um privilégio. Esse dia foi bem bacana, a gente teve a colaboração do Padre Omar, que é o reitor do santuário, né, para fazer a narração. Então é como se o usuário estivesse sendo recebido por ele. Ele é o host, né? Ele é um anfitrião durante toda a experiência de realidade virtual. Então, além da imagem em si que foi captada, quem estiver fazendo essa experiência também vai ouvir e vai ser guiado. Exatamente. Essa é a basílica. Essa é a basílica. Sem spoiler, mas essa basílica ela tem um papel crucial para tudo o que aconteceu nos últimos 90 anos. Fica ali na praia de Botafogo, né? Exato. É imaculada. Linda igreja. E ela foi muito bem preservada, né? Então também traz essa imersão do contexto histórico, né? Que foi lá onde tudo começou e você olha em volta e você vê esse estilo gótico, né? Do jeito que ela é ainda até os dias de hoje. A manutenção dela foi muito bem feita. Tá muito bem conservada, a parte interna tá incrível, realmente. Aí um pedacinho da situação que a gente mencionou. Isso aí foi quando a missa... Tava rolando a missa. Isso, a missa tinha terminado, obviamente o pessoal queria tirar foto no platô. Sozinhos. E aí foi engraçado, que a gente já tava começando a operação e o pessoal tirando foto e saindo correndo, assim. E essas imagens aqui, vocês, né, pegaram imagens de dias que vocês falaram, né? Teve um dia que o céu tava sem nenhuma nuvem, enfim, lindíssimo, vocês conseguiram pegar essas imagens. Então, a realidade virtual, que é essa visita pelo link, né, pelo site, ela independe das condições climáticas né, assim, do dia em que a visita for realizada, né? Porque... E a realidade aumentada, que é para quem estiver lá, aí assim, só pra gente também... Então, você pega o dispositivo e, através dele mesmo, ele se torna um guia, assim, que vai abrindo e contando mais sobre o que tiver apontado, mais ou menos isso. Exatamente. Só que pra gente ter realidade aumentada, a gente precisa ter a troca com o mundo real, e pra gente ter a troca com o mundo real, não pode estar nublado. Se o Cristo estiver descansando, tímido, a gente vai ter a experiência de realidade virtual funcionando, mas a realidade aumentada, como está atrelada à imagem do monumento, tem essa limitação. Mas aí até quem, enfim, acaba indo no Cristo como visitante num dia nublado, vai ter aquela experiência ali, né, física, presencial, mas depois pode recorrer à visita virtual para ter essa outra imagem também. E vocês, em relação, assim,
ao uso da tecnologia mais do que para entretenimento, né? Acho que você já trouxe muito essa coisa da importância de ter a tecnologia como aliado para preservação, manutenção, né? Para esse tesouro realmente que é o patrimônio cultural, né, do Rio, o santuário. Para o futuro, assim, como é que vocês enxergam essa coisa, né? A tecnologia cada vez avança mais em várias frentes, assim. Então, o que vocês acham que vocês imaginam aí para frente, assim? Eu acho que o mundo está cada vez mais caminhando para um cenário de digitalização. A gente teve a pandemia, né, do coronavírus, que foi... o que a gente fazia antes da pandemia era quase que um luxo, e a partir do momento que a gente teve o distanciamento social, o escopo de digitalização e a criação de experiências imersivas virtuais, ele se tornou quase que uma obrigação, principalmente para o setor de arte e cultura, onde você tinha projetos de exposições que estavam sendo planejadas há 2, 3 anos, e durante o lockdown a exposição estava montada, e, né, então assim, foi uma grande ferramenta para continuar entregando essa democratização, acesso à arte e cultura. Eu acho que o Brasil é um país culturalmente muito rico, a gente tem muita história, tem muito legado que está em cidades como Ouro Preto, Paraty, a gente tem obras do Mestre Aleijadinho, a gente tem muita coisa que é muito interessante. Eu acho que o futuro dentro do Brasil, é o meu sonho, inclusive, criar um projeto de preservação desse patrimônio através da digitalização desses ativos, seja para ter um acervo técnico, caso aconteça alguma tragédia, ou também seja para realizar, de fato, visitação em locais que hoje são restritos, ou obras sensíveis, enfim. Eu acho que a preservação e a disseminação desse patrimônio, eles vão lado a lado, e a tecnologia de captura de realidade, ela é uma peça-chave para que isso tudo aconteça. Uma super ferramenta, né? E esse projeto já foi pensado, né, assim, como premissa a acessibilidade, né, desde o início? Desde o início. Como o Pedro mencionou, foi durante a pandemia, assim, que a gente entrou mais em contato com a realidade virtual. E isso é uma premissa básica, por exemplo, dentro das exposições, que você tenha a acessibilidade junto, né? Então, muitas vezes, quando você vai lá presencialmente, você tem aquelas plaquinhas, né, em braille e tal, para o deficiente visual, as audiodescrições, né, com fones de ouvido, ou enfim. E não foi diferente para o Cristo. Desde o princípio, a gente trouxe essa bagagem, né, esse aprendizado dos inúmeros projetos que a gente fez para arte e cultura, e entendemos que isso estava alinhado com as expectativas do próprio Santuário do Cristo Redentor, de conceber essa experiência de realidade virtual já com a premissa de traduzir isso em 5 diferentes línguas, de ter videolibras. Então, isso sim, desde o comecinho estava na nossa cabeça. Eu acho que a acessibilidade, a gente pensa em acessibilidade de dar um acesso a uma pessoa. Na realidade virtual, acho que essa questão, primeiro na nossa cabeça, ela vem como uma pessoa que não está necessariamente fisicamente presente no local, né? Mas a acessibilidade, ela também trabalha a favor de pessoas com necessidades especiais. Então, a gente tem tradução em Libras, a gente tem audiodescrições em muitos projetos que a gente entrega. Legendagem. Exato, legendagem, enfim. E a acessibilidade, ela entra como um todo nesse lugar, né? Para nós, os projetos em realidade virtual, principalmente, a acessibilidade é inerente à entrega de um produto. Ao desenvolvimento, sim. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer demais pelo desenvolvimento da tecnologia em primeiro lugar, assim. Acho que o Brasil inteiro agradece, né? Todas as pessoas do mundo inteiro que agora vão ter esse acesso. Acho que, né, todos nós, enquanto pessoas, né, no mundo inteiro, agradecemos a possibilidade, né, de junto com vocês realizar então agora essa visita em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Acho que isso é um grande presente assim que a gente tem desse projeto. Então, agradecer a presença também de vocês aqui para contar um pouco mais pra gente sobre o que é essa tecnologia, pra gente entender um pouco mais, né, expectativas em relação ao uso da realidade virtual e realidade aumentada.
fiquem à vontade para, então, falar o que vocês quiserem mais, assim, sobre o projeto. E agradeço muito. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade de explicar um pouquinho, de antecipar, né, de dar um pequeno spoiler aí para quem tá vendo a gente, para quem tá ouvindo a gente. E Pedro. Eu só tenho a agradecer, na verdade, por toda a colaboração de todo mundo, desde as pessoas que estavam trabalhando nessas madrugadas, que subiram ao platô para fazer as experiências acontecerem, para estar nos auxiliando a transformar essa magia que é visitar o santuário da melhor maneira possível em uma experiência virtual. E é isso, acho que é um projeto que vai ficar marcado. O meu avô, eu sou da terceira família de engenheiros, da terceira geração de engenheiros da minha família. E o meu avô, que faleceu há pouco tempo, sempre quando a gente passava na ponte Rio-Niterói, ele foi um dos engenheiros responsáveis pela ponte, ele fala, aqui, ó, pô, esse projeto é meu. Eu acho que toda vez que eu olhar para o Cristo, agora vai ter um significado mais especial do que ele já tinha, né? Que é a sensação de poder trabalhar com um dos símbolos da cidade e entregar um projeto que, se Deus quiser, vai rodar o mundo e vai ajudar muita gente a conhecer um pouco mais da história do monumento. Muito bom, gente. Obrigada. E agradecemos também a sua presença, que esteve aqui com a gente nesse episódio, sabendo um pouco mais sobre essa tecnologia da realidade virtual e realidade aumentada, que é fundamental para tornar possível o nosso projeto Olhar do Redentor. E a gente também convida você a explorar um pouco mais novas perspectivas de olhar no Redentor através dos nossos episódios aqui no nosso podcast. Então, fique à vontade para explorar o nosso conteúdo, conhecer mais ainda sobre esse projeto e acessar olhardoredentor.com, que é o site para você também viver essa experiência inédita e imersiva. E lembrando que esse projeto tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então, até a próxima. Foi um prazer ter você aqui com a gente.